Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore nuptiae facte sunt in Cana Galileae, et erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem et Iesus, et discipuli eius ad nuptias. Et deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum, vinum non habent. Et dicit Iesus, quid mihi tibi est mulier, non dum venit hora mea. Dicit mater eius ministris, quodcumque dixerit vobis facite. Erant autem ibi lapide hydrie sex posite secundum purificationem Iudeorum, capiente singulae metretas binnas velternas. Dicite Iesus, implete hydrias aqua, et impleverunt eiasusque ate sumum. Et dicite Iesus, aurite nunc et fere arci triclinio et tulerum. Ut autem gustavit arci triclinius aquam vinum factam, et non sciebat unde esset. Ministri autem sciebant qui auserant aquam. Vocat sponsum arci triclinius et dicit ei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati furint tuncit quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque adu. Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galileae, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eo discipuli eius. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Senhora, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, havia ali 6 talhas de pedra, destinadas às purificações usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 ou 3 medidas, cerca de 40 litros. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até as bordas. E Jesus disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubesse os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido, põe o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez. Foi em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Amados irmãos e irmãs, lindo sem dúvida o Evangelho de hoje, como todos os outros, sem dúvida, mas hoje com uma particularidade muito especial, porquanto ele nos fala do primeiro milagre operado por Jesus.
Primeiramente, porque este milagre foi feito numa festa de casamento, como que nos mostrando assim Cristo, que tudo começa pela família, é pelo casal que se inicia uma família. Depois vem os filhos, vai se complementando a família. Tudo, portanto, de bom ou de mal, tudo começa aí. Por isso o zelo incessante, perseverante e às vezes sofrido da igreja pela importância, pela dignidade da família. Em segundo lugar, nós vemos de modo muito claro neste Evangelho o poder intercessor de Maria. Todos nós sabemos, e as mulheres mais ainda, como é vexatório numa festa de casamento faltar alguma coisa, principalmente comida ou bebida. As pessoas começam a se inquietar, a criticar, a se queixar, e Maria, tão sensível aos outros, ela estava como que prevendo o vexame tão próximo já dos noivos, dos seus pais, enfim, das famílias diretamente ligadas à festa. E por isso recorre a Jesus. Filho, eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus foi um tanto quanto lacônica. Mulher, o que nós temos a ver com isto? De mais a mais, a minha hora não chegou ainda. Mesmo assim, porém, Maria vai diretamente aos serventes e os previne: façam tudo o que ele mandar. Quer dizer, no íntimo, Maria tinha certeza que Jesus não iria deixar de atendê-la. Fazei tudo o que ele vos mandar. Está aí, portanto, estereotipado, podemos dizer assim, o poder intercessor de Maria. Nós vemos que Jesus, se ele falou que a minha hora ainda não chegou, em atenção a Maria, ele como que antecipou a sua hora. E esta hora a qual ele se refere era exatamente do milagre. Tanto é verdade que logo em seguida diz expressamente o Evangelho: este foi o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus fez, foi em Caná da Galileia. Seus discípulos viram e creram nele. Isto é, viram o milagre e creram em Jesus. Aí está, amados, a própria palavra milagre vem do latim miraculum. Miraculum quer dizer o ato de alguém ficar admirado. E lá ficaram admirados, é claro. Não havia vinho, de repente estava superabundante e melhor que o outro. Mas Deus faz os milagres não para que todos extasiados olhem o incomum das coisas, porque todo milagre é uma superação das leis da natureza, e quem pode fazer isso? Só Deus, ou diretamente ou através do ministério de um santo, de um profeta, como tantas e tantas vezes aconteceu na história da salvação. Mas aí estava o próprio Cristo fazendo este milagre. Por isto, tenhamos esta verdadeira devoção. E notem bem que neste quadro, neste relacionamento de Maria com Jesus e com os serventes, está como que bem descrito, bem concretizado o sentido de nossa devoção a Maria. Deve estar sempre vazada nesta frase que ela disse aos serventes: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Quer dizer, nós seremos verdadeiramente devotos de Maria. Nós seremos verdadeiramente amigos de Cristo, se nós fizermos tudo o que Ele nos disser. E tudo o que Cristo nos diz está no Evangelho. É por isso que o bom cristão, o bom católico faz questão de todos os domingos estar na missa. Para quê? Para ouvir o que Jesus tem a dizer. Ouvir o que Ele tem a dizer e em seguida ir para casa e passar aquela semana vivendo este Evangelho que escutou. Fazei tudo aquilo que Ele vos mandar. Está no Evangelho.
E a outra grande e utilíssima lição que tiramos do Evangelho de hoje: o milagre acontece. Nós não podemos negar o fato concreto dos milagres. No entanto, atenção, o milagre não acontece apenas para que nós fiquemos admirados, olhando o incomum das coisas, o singular das coisas, não. Mas para que nós tenhamos esta consciência clara. O milagre, o sinal extraordinário de Deus, que muitas vezes derroga as leis da natureza para obter um fato extraordinário, jamais acontece se nós não fizermos a nossa parte. Não que nós façamos o milagre, isto jamais, só Deus o faz. Mas as condicionantes, as circunstâncias que devem ser criadas para que o milagre aconteça, estas dependem de nós. E notem bem, amados, se não cumpridas, se não feitas, o milagre com certeza também não acontecerá. Vocês perceberam bem, nessa trama toda do milagre, da transformação da água em vinho, vejam a atividade humana, sem falar em Nossa Senhora, que foi lá expor o problema a Jesus. Mas a parte expressamente humana que devia ser feita e foi feita. Qual foi? Tragam as talhas de água. Eles trouxeram. Encham de água. Imaginem quanta viagem de baldinho ao poço para trazer água e encher aquelas talhas todas. Eles fizeram. Feito isto, mais um trabalho ainda restava. E o mais pesado de todos, porque as talhas, sabemos, eram vasos de pedra, portanto, pesados por sua própria natureza. E enchidos de água, tornaram-se mais pesados ainda. E eles levaram. E o que aconteceu? O Evangelho conta. Quando o mordomo experimentou daquela água, não sabia de onde foi tirada, embora os serventes o soubessem, chamou o dono. Escute, é costume entre nós sempre colocarmos primeiro o vinho bom para as pessoas tomarem. Depois que já tomaram bastantinho, aí dá o de segunda qualidade. Por que você reservou o melhor vinho para o fim? Isso significa o quê? Que não houve dúvida nenhuma quanto ao milagre. O vinho produzido pelo milagre, por Jesus, era mais saboroso que o primeiro, que devia ser o melhor. Raciocinemos agora um pouco. Olhemos para os serventes. Se eles, em vez de terem obedecido a Cristo, se pusessem a discutir com ele: mestre, o que é isto? Ninguém mais precisa de água, a festa está no fim. As talhas devem conter água para o começo, quando o povo vem, precisa se purificar. Agora todo mundo já vai embora, não precisa. Vamos até admitir que Cristo dissesse para eles: trago, olha, eu vou fazer um milagre. Vamos até admitir isto. Vai fazer um milagre. Mas então fica muito mais fácil. Faça as talhas aparecerem todas cheias de água aí, pronto. Facilita as coisas. Pressuposto: Deus jamais supre por milagre aquilo que nossas forças podem e devem fazer. Como aqui. Era um peso carregar aquelas talhas, mas era parte humana, não precisava milagre para isto. Precisava força e boa vontade, e eles as tiveram e fizeram. Por isso aconteceu o milagre. Se eles se pusessem a discutir e não trouxessem, não precisa nem ter imaginação, com certeza absoluta o milagre não teria acontecido. Por quê? Faltou a colaboração humana. Deus estava pronto, Cristo estava pronto para fazer um milagre, mas a parte humana falhou. A grande lição, portanto, para a nossa vida, amados irmãos e irmãs: quantas vezes pedimos a Deus por milagres? Quantas vezes fazemos promessas para que Deus nos faça até um milagre na vida? E vemos que até esse milagre, a porção de coisa deve ser feita, e nós não fazemos. Quando é que Deus vai fazer esse milagre? Nunca, nunca, porque a parte humana está sendo falha. Vejam, portanto, amados, que no contexto do Evangelho, todo milagre foi sempre este consórcio
entre a ação infinita e poderosa de Deus e a força limitada e pequena do homem, mas indispensável. Indispensável. E tudo parte exatamente deste princípio. Deus nunca vai suprir por milagre o que as nossas forças podem e devem fazer. E nisto muita gente se engana. Eu costumo dizer sempre que as pessoas se enchem de espécie e ficam admiradas, mas como? Eu digo assim: muitas vezes, com certeza, o demônio nos tenta, sabem para quê? Para que a gente reze. O demônio nos tenta para que a gente reze também. Por quê? Porque enquanto rezamos, nós nos esquecemos do que temos que fazer humanamente. E ele sabe muito bem que sem ação humana um milagre não vai acontecer. Então ele é tão esperto que ele se serve da própria oração. Quem de nós não tem respeito pela oração? Quem de nós não tem esta avaliação imensa do valor da oração? Mas ele nos distrai para quê? Para que a parte humana não seja feita. Porque se feita ela e unida à fé, pode acontecer até um milagre, o que ele não quer. Pensemos bem, portanto, amados. Quantas e quantas vezes na vida nós queremos milagres, graças, ou para nós ou para os nossos entes queridos. Pedimos, rezamos, multiplicamos promessas, mas se formos olhar, quanta coisa dependeria primeiro de nós e que não foi feita. E aí podemos indefinidamente esperar um milagre e ele nunca virá. Fica, portanto, bem claro, embora pequena parte, insignificante, mas é indispensável a parte humana na história do milagre. E podem ver todos os demais milagres que Jesus fez. Quando ressuscitou Lázaro, tirai a pedra do túmulo. Parte humana, não precisava milagre para tirar a pedra. Tanto assim que tiveram força, tiraram aquela pedra e Cristo ressuscitou Lázaro. A multiplicação dos pães, mesma coisa. Houve um trabalho dos apóstolos de recolher os pães, trazer os peixes. Houve a parte humana. Na pesca milagrosa de Pedro, coisa típica. Se Pedro se pusesse a rezar lá na praia: ah, Senhor, não pegamos nada a noite toda, faça que alguns peixinhos venham para o meu barco. Se ele vivesse até hoje, estivesse rezando, não tinha vindo nenhum peixinho, até hoje. Mas, vejam bem, ele fez a dificuldade humana. Mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, como quem diz, muito menos agora. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Eis aí, eu vou lançar a rede, o ofício do pescador. Aquele mesmo lance de rede que ele fez tantas vezes durante a noite, no tempo mais propício para a pesca, e não conseguiu nada. Mas agora teve fé em Cristo, no seu poder. Ele podia até se colocar a discutir com Cristo: mestre, o senhor me desculpe, o senhor entende até de milagre, mas de pesca entendo eu, com licença. Imagina a experiência que Pedro tinha de pesca. Mas feita a dificuldade, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro não disse: por causa da tua palavra vou rezar. Não, eu vou lançar a rede, é o ofício do pescador. E com certeza absoluta, Pedro fez a maior pesca da sua vida. Assim também nós, amados, não peçamos contas a Deus. Ele sabe o que nos convém, o que não nos convém. E se necessário alguma coisa para a nossa vida presente, sobretudo com reflexo para a vida futura, e para isso fornecer um milagre, com certeza absoluta Ele fará este milagre, desde que nós, repito, tenhamos feito sempre perseverantemente a nossa parte humana. Amém. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorium celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantiarium Patri, perquam ec omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutium descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Et res crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sede ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.